Olá, gente. Então, vamos retomar agora com um acontecimento que pode ser considerado assim um divisor de águas na história do Brasil do século XIX, né, que é a Guerra do Paraguai. Muito provavelmente, não, provavelmente não, com toda certeza vai ser o mais importante conflito, né, da história da América do Sul, fora as guerras de independência, é claro, mas de qualquer maneira nós teremos quatro países envolvidos, né, de um lado três formando a chamada Tríplice Aliança, né, Brasil, Argentina e Uruguai, e do outro lado o Paraguai. A Guerra do Paraguai ela se inscreve na história da América do Sul como um conflito extremamente violento, sangrento, né? E vamos pensar o seguinte, principalmente representou uma mudança política profunda no Brasil. Tá? O Brasil vai ser talvez no campo político o país mais afetado pela Guerra do Paraguai. E aí a gente vai ver o porquê disso. Mas de qualquer maneira, a Guerra do Paraguai ela é um objeto de estudo, né? Muita gente discute, tem vertentes historiográficas que classificam o conflito como um resultado de uma interferência do imperialismo inglês, né? Outras vertentes relativizam um pouco isso, mas não desconsideram a participação inglesa, e outros que colocam, né, outras vertentes que colocam o conflito como um problema unicamente sul-americano. Né? Acho que a gente não deve nem ir a um extremo nem a outro. Acho que a gente tem que pensar que sim, houve interferência da Inglaterra, houve interesses ingleses, claro, mas a Inglaterra não vai ficar lá assim no ouvido de Solano Lopes, Solano vai, ataca o Brasil, ataca a Argentina, ou no ouvido, né, Dom Pedro, vai lá e destrói o Paraguai, né? Não tem esse papel, mas de qualquer maneira ela vai ter uma participação, vai ser um protagonista, mesmo que atuando dos bastidores, né, nesse conflito. E aí nós vamos entender o porquê dessa participação indireta da Inglaterra. Mas de qualquer maneira a historiografia ela trabalhou isso durante muito tempo por uma razão muito simples, né? O impacto, né? Geralmente dedica-se muito tempo de estudo a eventos históricos que promovem impactos profundos nos países diretamente envolvidos. Né? Então isso explica o porquê de também muito interesse, óbvio, em relação às guerras mundiais, né? Primeira e segunda. Mas questões historiográficas à parte, então o que foi a Guerra do Paraguai? Para a gente entender a Guerra do Paraguai, a gente tem que voltar um pouco na história. Né? Os países da América do Sul, todos eles foram colônias ibéricas. Né? O Brasil, colônia portuguesa, os demais países, né, colônias espanholas. A exceção, provavelmente, de Suriname e Guiana Francesa, né, o Suriname de colonização holandesa. Mas, de qualquer maneira, as independências desses países trouxeram mudanças, muitas vezes só de ordem política. Econômico e social, não. Né? Você pega, por exemplo, o caso do Brasil, o Brasil manteve inalterada a sua estrutura escravocrata. No caso da Argentina, fora aquela divisão territorial e a presença dos caudilhos, mas economicamente continuou agrária. Né, uma economia voltada para a exportação. Pecuária, ok, mas é voltada para a exportação. E o Paraguai, né, ele tem uma posição, digamos, geográfica, diria, no primeiro momento problemática, né, porque está cercado ali por duas potências, né, de um lado o Brasil, do outro lado a Argentina, e o Paraguai buscou, teoricamente, um desenvolvimento, né, um processo de crescimento econômico mais autônomo, né, não tanto dependente de um mercado externo. E como é que ele fez isso? Olha, uma das primeiras medidas, sem dúvida, foi na contramão dos seus vizinhos e implementar duas mudanças. A primeira, uma reforma agrária, né, que evitaria então a concentração fundiária, isso causa arrepios, né, causa espécie nas lideranças, nas elites político-econômicas regionais, né, e a outra seguiu o caminho, né, já que ele fez essa reforma agrária, evitando essa concentração fundiária, buscou o caminho da industrialização, que também
estava fora de cogitação naquele momento nos seus vizinhos, né? Então o Paraguai ele vai promover esse crescimento, né, esse crescimento econômico. É claro que em nenhum momento esse crescimento econômico paraguaio colocaria como um risco real aos seus vizinhos, né, ou seja, o Paraguai conquistar a hegemonia no continente sul-americano. É claro que o Paraguai, diante desse crescimento econômico, começou a acreditar, né, a imaginar ser possível promover alguns jogos de interesses dentro da América do Sul, principalmente influenciando a política uruguaia, né? Então vocês vejam que o Uruguai é o campo, digamos, campo de batalha política dos países da região, né? Então o Paraguai entrou na competição que antes tinha como protagonistas, né, Argentina e Brasil. E isso, de uma certa forma, incomodou muito as autoridades desses dois outros países. Essa aventura paraguaia não era vista com bons olhos por argentinos e brasileiros. Qual a questão então aqui? Como é que começa isso? O Paraguai, então os governantes paraguaios percebem que a única maneira, né, diante dessas disputas regionais, é tentar cavar um espaço maior. Mas o problema é que a economia paraguaia ela atendia tanto as necessidades do mercado interno como também era voltada para a exportação. E aí, nesse caso, óbvio, né, o problema paraguaio que eu coloquei antes, né, o fato de ser cercado, é que faria com que as suas mercadorias só tivessem praticamente uma saída para o oceano, né, que era pela tríade de rios, né, Paraná, Paraguai e Prata, né? E esses rios, obviamente, não estavam dentro do território paraguaio, não, muito pelo contrário, eles serviam até de divisa, né, de fronteira natural entre Brasil e Argentina. Isso significa, então, que os navios paraguaios, para terem acesso ao Oceano Atlântico, né, e, consequentemente, aos mercados, teriam que passar por águas controladas por argentinos e brasileiros. Como o exemplo paraguaio era um exemplo, digamos assim, perigoso, né? Um exemplo que não era considerado muito interessante pelas elites portenhas e brasileiras, então o que vai acontecer? Esses dois países, Brasil e Argentina, vão fazer de tudo, né, nesse caso, para criar entraves, né, para os paraguaios, para evitar que eles tivessem acesso ao Oceano Atlântico. Né, o Paraguai passa a exigir de brasileiros e argentinos liberdade de trânsito pelo rio. Como esses dois países relutaram em atender às exigências paraguaias, então o Paraguai passou para a ofensiva, ou seja, vai se aproveitar, né, desse cenário, o fato de ter uma industrialização mais avançada que dos seus vizinhos, e opta, né, por uma ação, diria, temerária. Né, um paquete, uma espécie de uma embarcação de guerra, o Marquês de Olinda, ele vai ser alvo, né, de uma ação militar do Paraguai. E aí o exército paraguaio, a marinha paraguaia, toma, né, de assalto esse navio, e isso vai ser o suficiente para que o governo brasileiro protestasse junto às autoridades paraguaias, alegando que, afinal de contas, né, a ação paraguaia era uma ação ilegal. Ok. A recusa dos paraguaios em atender às exigências dos brasileiros, né, fez com que houvesse, obviamente, todo aquele roteiro que encaminha para uma guerra, né, troca de ameaças, acusações, rompimento de relações diplomáticas e o envio de tropas para resolver o problema. Brasil e Argentina tinham suas diferenças, mas tinha algo que os unia, que era o Paraguai. Né? Ou seja, a rivalidade dos dois era superada pela rivalidade que eles passaram a ter com o Paraguai. E na esteira desse processo todo, né, como o
o Uruguai era um país sob influência direta, né, desses dois grandes vizinhos, também vai aderir a essa tríplice aliança. E aí o resultado, né, a eclosão da guerra no ano de 1864, né, e aí com envio de tropas, né, e o Paraguai ele vai durante um tempo resistir, né, a guerra ela vai durar até 1870, né, então é uma guerra para um padrão regional, né, principalmente quando você tem uma disparidade de forças tão grande. E aí o que vai acontecer? As forças paraguaias obtêm algumas vitórias bem significativas, diga-se de passagem, né? Promovem um estrago junto às forças brasileiras e argentinas, só que o Paraguai viveria uma situação de chamado fôlego curto. Por quê? Porque não tinha população suficiente para poder enfrentar, né, os 11 milhões de habitantes que o Brasil possuía à época, né, o Paraguai tinha aproximadamente 600 mil habitantes, né, e a Argentina entrava aí com aproximadamente 2, 3, 4 milhões de habitantes. Então você tinha, né, isso sem contar o Uruguai, que era muito menos povoado, tudo bem, mas só os dois primeiros já tinham uma população muitíssimo maior do que a Paraguai. E isso pesaria, né, em favor dos países da Tríplice Aliança. A guerra ela vai avançando, né, ao longo dos anos, vai trazendo enormes prejuízos materiais e humanos. O Brasil, obviamente, passa por algumas situações bastante interessantes nesse sentido, né, porque a escassez de soldados, porque afinal de contas o exército brasileiro ainda está num processo de organização, né, e não tinha experiência de uma guerra contra outro país, como nenhum dos países envolvidos tinha, né? Talvez o Brasil até tivesse um pouco mais por conta da perda, né, da guerra de independência lá do Uruguai na década de 20. Então, o que vai acontecer? O exército brasileiro, como o exército argentino e o exército uruguaio, eles necessitavam de equipamentos, né? Porque a guerra estava se arrastando durante muito tempo, uma guerra ela consome muitos recursos, né, como eu falei, materiais e humanos, né, e o Brasil, como não era um país industrializado, como a Argentina também não era, e o Uruguai muito menos, precisava do fornecimento de armas. É aí que entra a Inglaterra. Né? A Inglaterra ela vai ser a principal fornecedora desses equipamentos, né, desse material bélico, para os 3 países da Tríplice Aliança. O Paraguai conseguia produzir a sua parte, né, importava um pouco dos Estados Unidos, né, por alguns caminhos, né, então conseguia fazer com que armas chegassem ao seu território, além da fabricação própria. Mas, de qualquer maneira, a Argentina e o Brasil precisavam, né, de importar armas inglesas, que foram decisivas, né, além do material humano muito maior, né, como nós já vimos, né, a questão do equipamento inglês foi de suma importância para o sucesso da campanha militar brasileira. À medida que a guerra vai se aproximando do seu final, ou seja, lá pelos idos de 1869, início de 1870, a situação do Paraguai começou a se tornar desesperadora, porque afinal de contas, né, a perda de um soldado paraguaio era muito mais sentida, por exemplo, do que se fosse uma perda de um soldado brasileiro. Eu falo assim, em termos puramente militares, não estou levando em consideração as questões humanitárias, porque qualquer perda é perda, né? É uma questão quantitativa em termos puramente militares. E o que vai acontecer? Os paraguaios, diante dessa situação tão desesperadora, né, o Solano Lopes, o que ele faz? Para proteger o seu exército, que já vinha sendo bastante castigado pela ação conjunta das forças da Tríplice Aliança, ele recorre a um expediente, no mínimo, terrível, né, que é a utilização de crianças como soldados. Né? Então, os próprios soldados brasileiros, eles, em algumas situações, se recusavam, né, a entrar em combate, porque, afinal de contas, você tem crianças de 12, 13, 14 anos do outro lado, até menos. Né? Então, mesmo em situações de combate, você atirar contra crianças não é algo engrandecedor.
né? Mas de qualquer maneira as ordens militares eram para que exterminassem todo mundo, né? A guerra, ela deixou de ser uma guerra e virou uma operação de extermínio, né? Por vontade das forças do alto comando brasileiro, né? Então a guerra perdeu sentido. Mas além dessa questão, né, do conflito, da violência do conflito, o Brasil ele começa a assistir algumas mudanças, né? Mudanças essas bastante interessantes, como por exemplo, né, a emergência de um discurso abolicionista, né? Por que isso? E aí a gente vai entender. Vocês devem lembrar que o Brasil era um país que tinha um grande contingente de mão de obra escrava, mesmo apesar das proibições impostas pela Bíblia Aberdeen e Eusébio de Queiroz, ainda tem um contingente escravo significativo, né? Você ainda tem muitos negros, né, escravizados no território brasileiro. E como o Brasil precisava de soldados, porque os filhos, né, das classes mais altas se recusavam terminantemente a ir para a guerra, então você vai usar a camada mais pobre da população, né, mandar enviá-la para o campo de batalha. E aí o Brasil recorreu a um expediente bastante interessante, né, que foi a constituição dos chamados Corpos de Voluntários da Pátria, e aí tem duas questões colocadas aí, né. Reza uma lenda, eu acho ela bastante interessante, que informa que as autoridades brasileiras, né, porque como ninguém se apresentava para se alistar, para poder participar da guerra, organizavam festas, né, bailes, onde os moços solteiros teriam seu acesso franqueado, entendeu? Teriam facilidade de acesso. E na verdade o camarada entrava numa festa e acabava numa guerra, né? Se isso é fato, é muito interessante, né? Se não é, continua sendo interessante. Mas o outro episódio envolvendo soldados brasileiros ou futuros soldados brasileiros, e aí esse é real, né, foi a utilização de mão de obra escrava que recebia a promessa de que se lutassem na Guerra do Paraguai e obviamente se voltassem vivos da guerra, teriam a sua liberdade conquistada, né? Então, independente do resultado, né? Claro que o Brasil venceria a guerra, mas os escravos aí se tornariam ex-escravos. Tanto é que teve uma charge no Enem, acho que de 2014, salvo engano, muito interessante. Mostra um soldado negro, né, numa pose de desespero, vendo a sua mãe sendo chicoteada. Essa era a realidade no Brasil, né? O camarada vai para a guerra, ele volta como um elemento livre, mas vê os seus parentes, os familiares, ainda sofrendo, né, com a escravidão, né? Mas, de qualquer maneira, essa participação desses indivíduos, né, desses escravos, dessa população negra, nos combates, fez com que o exército brasileiro ele começasse a rever uma posição que era, digamos, o sustentáculo econômico brasileiro, que é a escravidão, né? Então o exército percebeu, gente, olha, esse negro ele não é inferior como se afirma, tá? Não vou dizer que todos os oficiais tivessem a mesma percepção, não. Mas, de qualquer maneira, foi uma ideia que começou a correr muito rapidamente entre os militares e o discurso abolicionista ganha fôlego, né? Esse discurso abolicionista ganha fôlego. Tanto é que, no ano seguinte, ao término da guerra, ou seja, 1871, você já tem a aprovação de uma lei com vistas ao fim da escravidão, né? Tudo bem, gradual, mas tem, que é a lei do ventre livre, de 1871. E, paralelo a isso, né, essa questão de ordem social, nós temos uma situação de ordem política, né? O exército brasileiro, ele volta da guerra vitorioso, né, traz aí consigo uma importância significativa e acaba por perceber, né, que ele não é apenas uma força militar, ele pode também atuar politicamente. E o interessante, né, eu gosto dessas conjunções astrais, você tem uma forte influência entre os militares da filosofia positivista,
né? Ela começa na força no setor de artilharia do exército, né? Ou seja, é o setor que vai empregar efetivamente um conhecimento científico, né? E essas ideias positivistas levam à percepção, à necessidade de mudança, né? Evolução, não é revolução, uma evolução política. E essa evolução política, ela se daria, nesse caso, nessa percepção, com a substituição da monarquia pela república, né? E essa mudança, ela seria acompanhada, evidentemente, de uma mudança na forma de organização da mão de obra. Ou seja, nós teríamos o fim da escravidão, né, e a adoção sistemática de mão de obra assalariada. E por que isso? Porque a gente tem que pensar o seguinte, né? Um outro país que também experimentou a escravidão, passou por uma guerra civil, tá? Emergiu como uma grande potência, né? Que é o caso dos Estados Unidos. A Guerra Civil Norte-Americana, ou a Guerra de Secessão, ela começou em 1965, né? Ou seja, um ano depois do início da Guerra do Paraguai. E esse exemplo norte-americano, né? O Norte, a União saiu vencedora, fez com que os militares percebessem que haveria necessidade de mudança, né? De mudar o cenário político, né? E o resultado, né, estendendo aí, da guerra né, quais são os resultados? Primeiro, o Paraguai derrotado, dizimado, com uma população majoritariamente idosa, né, feminina e crianças, né, infantil. Então, os homens em idade produtiva praticamente foram todos mortos, né? Isso vai ter reflexos no futuro, porque a economia paraguaia é uma economia muito incipiente se comparada dos seus vizinhos. Vai perder territórios, né? O Brasil vai tomar territórios a leste, né, do Paraguai, engrossando aí o estado do Mato Grosso, e a Argentina vai se aproveitar também para tomar os territórios da região do Chaco. Então isso, né, já vai implicar nessa diminuição do tamanho do território. No caso brasileiro, o desfecho mais interessante, né, que eu listaria foi justamente a ascensão do Exército como força política, tá? Não vou dizer como um partido político, mas como uma força política, tanto é que as mudanças políticas verificadas no Brasil desde da parte final, né, do quarto final do século XIX até, né, bem recentemente, o Exército foi protagonista, né? O discurso abolicionista, que foi importante aí, né, para convencer as pessoas de que a escravidão era um sistema anacrônico, né? E, lógico, um declínio, né, de um determinado setor da aristocracia fundiária, que é justamente aquele ligado à produção cafeeira do Vale do Paraíba. E a consolidação, a ascensão e a consolidação dos cafeicultores do Oeste Paulista. Tanto é que eles vão criar, né, eles serão responsáveis pelo lançamento do Manifesto Republicano ainda em 1870, né, e posteriormente a criação do Partido Republicano Paulista, que vai ser, digamos assim, a gênese dos demais partidos republicanos em todo o Brasil. Tá bom? Então essa é a Guerra do Paraguai, seus desdobramentos, né? E espero que vocês tenham gostado e estamos abertos aí, né? Se tiverem dúvidas, fiquem à vontade, tá bom? Um grande beijo para todos. Tchau, tchau.